Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula online. Nós estamos começando pontualmente, como é nosso costume, e para aqueles que estão acostumados a viajar pelas companhias aéreas aqui no Brasil, talvez já tenham passado por essa situação. Eles dizem assim: pontualmente nós fechamos a aeronave. Agora vamos levar uns 15 minutos para sair até a gente ser autorizado pelos controladores de voo, pelo aeroporto, né? Mas, de verdade, a gente sempre começa as nossas aulas online no horário. E essa é uma forma da gente dizer que a gente respeita as pessoas que estão aqui. Mas, por outro lado, a gente também sabe que existem algumas pessoas que acabam se atrasando nos primeiros minutos, não às vezes porque querem, mas é porque receberam e-mail, estão procurando o link, estão abrindo os seus computadores e, pela nossa experiência, nós sabemos que isso acontece com alguma regularidade. Então, o que nós fazemos para agradarmos todas as pessoas e não prejudicarmos aqueles que estão aqui, às vezes até antes de a aula começar, mas também não deixarmos sem conteúdo as pessoas que chegam com alguns minutos de atraso. Então, o que nós descobrimos é que nós podemos providenciar um conteúdo que, por hipótese, não estaria preparado para essa aula, mas a gente vai compartilhando esse conteúdo antes, assim, nesses minutos de warm-up, nesses minutos iniciais aqui, né? Mas deixa eu me apresentar para vocês, e vou fazer isso 2 vezes. Meu nome é Jober Chaves, eu sou o cofundador da Universidade do Inglês. E uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu não conseguia falar inglês, eu tinha um tremendo desafio para falar inglês, eu aprendi a falar inglês já depois de adulto, não como criança, né? Eu tive 2 professores particulares de uma escola de inglês, onde eu tentei fazer cursos, né? E não consegui. E beleza, era uma situação que eu ia levando até que chegou um momento que eu fiquei desempregado e não consegui retornar ao mercado de trabalho porque eu não falava inglês. Esse foi um momento muito doloroso na minha carreira. Até hoje, quando eu lembro desse momento, de verdade, 2 coisas passam, são 2 sentimentos que me vêm, né? O primeiro sentimento foi um sentimento de incompetência, né, e de culpa, porque a minha família passou por dificuldades por minha causa, por minha culpa. Então, esse é um sentimento que eu tenho, né? E um sentimento de inadequação, né? Para usar uma outra palavra não tão pesada, mas se eu tivesse que traduzir essa palavra, eu diria assim: eu me sentia burro, porque eu não conseguia falar inglês, e especialmente porque eu via algumas pessoas com menos competência, menos inteligência, e por favor, não me entenda mal, não estou me julgando melhor ou pior do que alguém, mas sabe quando você está lá você é jovem, criança, você tem, ou adulto, não importa, você está lá no time e você vê que pelo que você joga, pelas suas habilidades, pela sua competência, você deveria ser titular daquele time e você não está nem no banco, né? Então você começa a contar algumas histórias para você, tipo: aqui tem uma panelinha, você tem que ser amigo do treinador. E eu sempre contei algumas histórias dessas para mim com relação ao inglês. Mas nesse momento, né, nesse momento grave da minha carreira, nesse momento grave da minha vida, nesse momento foi assim, sabe? Como olhar para o espelho e me sentir muito burro. Mas eu acredito nisso que eu vou falar para você, né? Tá numa música do Adoniran Barbosa, que diz assim, que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Mas a gente também pode usar uma frase de um filósofo americano, ele chama-se Emerson. Ele diz o seguinte, essa frase é tão bonita: todo problema traz dentro dele a semente para uma solução maior e melhor que o problema. E é claro, de verdade, na hora que eu fiquei desempregado, eu não acreditava nisso não, tá bem?
para mim isso parecia mais uma teoria de curso de autoajuda. Mas o Emerson havia escrito isso lá pelos idos de 1800 e Guaraná com rolha, tá finalzinho dos anos 1800 lá nos Estados Unidos. E quem poderia dizer que eu fui trabalhar num lugar que não exigia que eu falasse inglês, e lá nesse lugar onde eu trabalhava tinha uma livraria, e nessa livraria tinha um livro chamado Revolucionando o Aprendizado. Esse livro era uma tese de doutorado da doutora Janete Voss, né? Uma educadora, na verdade uma PhD em educação nos Estados Unidos, e ela havia defendido uma tese, né? A tese de doutorado dela, a tese de PhD dela, era uma tese onde ela falava de métodos revolucionários que estavam causando um impacto gigantesco na educação mundial. E um desses capítulos se referia a Accelerated Learning, que é a metodologia que nós utilizamos hoje, e na página 293 desse livro estava escrito assim: fale francês fluentemente em 8 semanas. E, gente, para mim a grande sacada, quando eu vi essa frase, nasceu uma esperança dentro do meu coração, porque a sacada que me veio nesse momento é: se funciona para o francês, funciona para o inglês também. E de verdade, esse foi o pensamento que eu tive quando eu vi isso. E aí foi a hora que eu encontrei uma pessoa que falava inglês para trazer esse programa para o Brasil. Trouxemos esse programa para o Brasil. Eu aprendi a falar inglês com esse programa em 8 semanas. Poucos meses, poucas semanas depois de terminar o curso, peguei um avião, fui para a Inglaterra, me encontrei com o criador do método, o Dr. Colin Rose, que estava retratado no livro Revolucionando o Aprendizado, né? Me encontrei com ele na Inglaterra, assinamos os contratos e trouxemos oficialmente essa metodologia, agora testada e aprovada, porque eu acredito que se eu que repeti de ano, porque eu não falava inglês, tinha tentado 2 professores de inglês, um professor particular, dois professores particulares e uma escola de inglês, e eu não havia conseguido falar inglês, se eu conseguir, eu tinha essa crença e de verdade até hoje ninguém consegue me convencer. Você pode estar aqui aí do outro lado assistindo essa aula e estar pensando assim: Gilberto, você não me conhece, eu sou um caso perdido em relação ao inglês. Na verdade, eu só estou aqui porque não tem nada melhor passando na televisão, então eu vim aqui assistir essa aula, mas de verdade eu sou um caso perdido quando se fala do inglês. Mas de verdade, eu acredito assim, olha, fora tudo isso, eu repeti de ano por causa do inglês. Então você não consegue me convencer que você não consegue falar inglês. A minha frase, naquela época, e isso já faz 20 anos, é uma frase que eu uso até hoje e você não consegue me convencer do contrário. A frase é: se eu, Jober, se eu falo inglês, qualquer um pode falar. E eu estava lá, poucas semanas depois de concluir para o nosso programa, a primeira turma aqui no Brasil, fui para a Inglaterra, né, onde fica a matriz da Accelerated Learning, né, apesar do nosso material ter vindo dos Estados Unidos, mas a matriz fica na Inglaterra. Fui para a Inglaterra e lá, conversando em inglês, né, assinando um contrato em inglês, falando com o Dr. Colin Rose, nós conseguimos trazer esse programa para o Brasil. Então, essa é uma primeira parte, né, daquilo que eu compartilho nesses primeiros minutos dessa aula online, é um conteúdo, né? E você fala assim: mas Gilberto, no que esse conteúdo ele pode nos ajudar no processo de falar inglês, né? No que ele pode me ajudar no processo de falar inglês? De trabalhar exatamente na sua crença, né? Ou na sua fé, depende, eu não vou entrar no mérito hoje, existe uma diferença brutal entre crença e fé, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje. Dependendo do estado que você está, essa primeira parte, ou isso que eu compartilhei com você, trabalha na sua crença ou trabalha na sua fé, né? E isso verdadeiramente, é absolutamente importante, é fundamental. Se você está sério, se você realmente precisa alcançar a fluência, tá bem? Então, é isso aí. Vamos lá, vamos começar essa aula. E o tema dessa aula, né? E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que chegaram aqui no horário, aqueles que foram chegando aqui um pouco depois, sejam todos muito bem-vindos de verdade
a nossa aula online e nós preparamos um conteúdo absolutamente fantástico para você. Eu estou muito entusiasmado a respeito daquilo que eu vou compartilhar com você, né? E eu espero que você também se entusiasme e até vou recomendar que você tenha aí à sua mão papel e caneta, papel e lápis, né? Para que você faça umas anotações, algumas anotações aí de algumas coisas que eu vou estar compartilhando com você, tá bem? Então vamos lá. Hoje, o que eu quero compartilhar é isso. É um plano de 8 semanas ou de 40 dias, né? Para você aprender inglês com seriados, tá bem? Essa é uma tremenda descoberta, uma tremenda novidade que nós trouxemos para o Brasil já há muitos anos, né? E que hoje a gente vai ter a alegria, a gente vai ter a oportunidade de compartilhar isso com você, tá bem? Então vamos lá. Aqui está o que você vai aprender nesse treinamento. Número 1, você vai descobrir como você pode aprender inglês muito mais rápido com seriados, como você pode usar os seriados para acionar o hemisfério direito do seu cérebro, que é muito mais poderoso, e aprender 10.000 vezes mais rápido do que o esquerdo. É isso mesmo, o hemisfério direito, estudos mostram que ele é até 10.000 vezes mais rápido e mais poderoso do que o esquerdo. E pasme, até hoje as escolas estão ensinando inglês focando no hemisfério esquerdo. E é claro, então isso não me surpreende, é que eles levam 5 anos para não ensinar inglês, essa é a minha visão, né? E número 3, eu vou ensinar para você como você pode enganar o seu cérebro para que você possa aprender inglês até 10 vezes mais rápido, tá bem? Para você não confundir, o seu hemisfério direito, ele é 10.000 vezes mais rápido que o esquerdo, tá bem? Então a gente quer ensinar para você como você pode trabalhar no seu hemisfério direito, que é 10.000 vezes mais rápido que o seu hemisfério esquerdo. Mas também quero dividir com você algumas técnicas aqui que vão transformar o seu aprendizado no inglês em até 10 vezes mais rápido. Vamos lá. E aqui está o motivo dessa aula ser muito importante para você. Talvez você já saiba que livros de inglês são pura perda de dinheiro e eles só servem de verdade para ficar empoeirados, no máximo como apoio de imóvel aí na sua casa, tá bem? Uma outra coisa, que o mito de que aprender inglês tem que ser algo chato e monótono já foi quebrado há algum tempo ou há muito tempo, dependendo da escola que você segue, né? E a nova moda, que já não é mais nem tão nova assim, é aprender se divertindo. E eu quero provar para você que isso tem funcionado, tá bom? E número 3, já está comprovado que você deve aprender e pode aprender inglês com situações que estão no seu dia a dia, ok? E aqui está como esse vídeo, como essa aula vai te ajudar. Número 1, você vai entender por que usar os seriados como ferramentas para acelerar o seu aprendizado do inglês, como impressionar o seu cérebro para que você absorva vocabulário muito mais rápido e vai aprender o passo a passo e os exercícios práticos para aprender inglês usando seriados. Então, vamos lá! Antes de falar sobre como aprender usando inglês usando seriados, eu quero te falar o que vem impedindo você e milhões de brasileiros de falar inglês. Livrinhos de inglês e gramática. Acredite se quiser, os livrinhos de inglês e a gramática estão impedindo você e milhões de brasileiros de falar inglês. E vamos a esses primeiros passos, né? Mas antes da gente falar desses primeiros passos, vamos falar de alguma coisa que você tem que saber antes, tá bem? Primeiro, você deve entender a importância dos seriados no aprendizado e conseguir comparar com algo que já é utilizado há muito tempo, mas cada vez vem se mostrando mais ineficiente, que são os livrinhos de inglês. E para isso eu vou te mostrar os 3 pontos principais que diferenciam os seriados dos livrinhos. Vamos lá. Número 1, os seriados, eles são vivos e dinâmicos. O que eu quero dizer com isso? O vocabulário de um seriado é o vocabulário que eles estão usando hoje. Se você pegar um avião hoje e viajar para os Estados Unidos, é o vocabulário que eles estão usando hoje. Enquanto que os livros têm um vocabulário estático e antigo. Eu quero dizer para você que entre o processo de um livro ir
ser produzido, escrito, ir para a gráfica e ser distribuído para uma rede de escolas de inglês no Brasil todo, esse processo leva 2, 3, 4, 5 anos às vezes. Existem escolas de inglês que trabalham com os mesmos livros há mais de 10 ou 15 anos, os mesmos livros, que sofreram pequenas revisões nesses anos. E você acha que o vocabulário ficou estático? É muito comum alunos que vêm fazer o curso com a gente, que estudaram em outras escolas de inglês, e que vêm fazer o curso com a gente, e eles falam assim, eu cheguei nos Estados Unidos, eu parecia um retardado, eu não falava nada de inglês, não entendia nada do que eles falavam, eles não entendiam o que eu falava. E por que isso acontecia? Porque eles aprenderam com um vocabulário que não é usado no dia a dia. Essa é a grande diferença do seriado. O ponto 2 é que os seriados usam o inglês do dia a dia ou da vida real, enquanto que os livros usam um vocabulário travado, sem expressões do dia a dia, um vocabulário inventado. Vamos imaginar que você chegasse hoje, por exemplo, para uma pessoa próxima a você, um amigo, alguém, e você chegasse, bom dia, como você está passando? Tudo bem com você? O que você tem feito de ontem para hoje ou de ontem até o presente momento? Ainda que o seu amigo entendesse você, ele ia achar estranho esse tipo de vocabulário. Por quê? Ainda que isso gramaticalmente esteja correto, as pessoas não falam assim no dia a dia. Como que as pessoas falam no dia a dia? E aí, man? E aí, como é que você está? Eu me lembro de falando uma vez com um americano, isso foi muito engraçado, porque a gente pensa que essas coisas não acontecem de lá para cá, né? Mas esse americano, ele disse que a grande guerra dele, quando ele esteve no Brasil, ele queria saber o que era setar. Setar. Não, na verdade, desculpa, ele não queria saber o que era setar, ele queria saber o que era cissa. Cissa, mas vocês vivem falando cissa um para o outro, cissa, o que é cissa? Eu falei, gente, não sabemos o que é cissa, né? Não sabemos o que é cissa. E aí um amigo falou, olha, quando você vê alguém falando cissa, na hora, para a gente entender o que é. Porque não sabe o que é cissa, você vê toda hora falando. E aí eles estavam andando juntos, foram passar por uma pessoa que estava na frente deles, ele falou, licença. E na verdade, a gente não fala com licença, a gente fala licença, que ele entendeu como cissa. Faz sentido aí? E o outro foi essa história do setar, né? Porque a gente não fala como você está, a gente fala como você está. E às vezes você fala, ó, você está comigo? E aí, você está aí? A gente não fala você está aí. E a mesma coisa com uma coisa que a gente até conhece muito hoje, que é o WhatsApp. Entendeu? Então, a gente não pergunta para as pessoas lá nos Estados Unidos também como é que você está. É o WhatsApp. E aí, o que está rolando? Como é que você está? Entendeu? Então, isso é só para estou dando um exemplo bastante básico e bastante simples de uma coisa que acontece no dia a dia. Por quê? Aí é que vem os livros usando vocabulário travado, um vocabulário sem expressão dos dia a dia e até um vocabulário que é inventado, porque ele não é usado no dia a dia, ele não é usado na vida real. O ponto número 3 é que um seriado contém, em média, 1.500 palavras únicas. O que eu quero dizer? Palavras que não se repetem, tá? Um seriado ele tem em torno de 9, 10 mil palavras, dependendo do seriado que você for utilizar, tá bem? Mas, na hora que você separa as palavras que se repetem, nós estamos falando de 1.500 palavras únicas, e isso comprovado, tá? Nós temos uma ferramenta que foi desenvolvida por nós aqui no Brasil, que contam as palavras nos filmes de inglês, nos seriados em inglês. Enquanto que um livrinho de inglês tem, em média, 300 palavras únicas. Então, a diferença é brutal de um para o outro, né? E, olhando para o passo número 2, um diretor de TV gasta milhões, muitos milhões, e eles têm um único objetivo, impressionar o seu cérebro, tá bem? E o que você deve fazer é usar isso a seu favor. Deixa eu explicar isso melhor. Quando os seriados são criados, desde as falas mais comuns, os tons de vozes, né, a iluminação, até o ângulo que a cena é filmada, tudo foi feito para que o seu cérebro se sinta atraído por aquele momento do seriado. O que eu preciso te contar também é que, basicamente, o que um seriado faz é enganar o seu cérebro. E eles fazem isso muito bem, né? Por isso, num seriado de terror,
Você fica com medo, mesmo sabendo que aquilo não está acontecendo de verdade. O que acontece é que foram usadas tantas técnicas para enganar o seu cérebro que você realmente ficou com medo. Por isso você chora em seriados com mais emoção, por isso você sente um frio na barriga quando alguém cai de um prédio em um seriado de ação. E eu falei tudo isso para te mostrar uma coisa: enquanto você assiste um seriado, o seu cérebro fica distraído. E ele abre uma brecha que podemos usar para aprender algo. No caso, o inglês, tá bem? Você precisa aproveitar esse momento em que seu cérebro está atraído pelo seriado para aumentar o seu vocabulário em inglês, ou melhor, aprender a passar por situações em inglês, ok? Bom, uma vez que você entendeu o que eu te disse até aqui, vamos agora para o passo número 3, que é o passo a passo para aprender inglês usando seriados, tá bem? Eu quero dizer uma coisa para você, que quando nós descobrimos esse passo a passo, eu jamais imaginei que um dia eu estaria compartilhando isso free, né, aqui numa aula, porque esse foi durante muitos anos o nosso segredo guardado a 7 chaves. 7 chaves, tá? Então, nós não tínhamos na empresa toda, na escola toda, na universidade do inglês toda, nós não tínhamos 3 pessoas que guardavam todo o conhecimento que hoje eu vou compartilhar aqui com você. Esse conhecimento de verdade, ele era guardado a 7 chaves. E se você perguntava, Gilberto, por que você está fazendo isso agora? Eu estou fazendo isso por uma razão. Nós temos um sonho, nós temos um objetivo, nós temos uma missão e nós verdadeiramente queremos ajudar o Brasil a falar inglês. Mas você vai entender isso um pouco mais para frente. Nós não conseguimos atender todas as pessoas que nos procuram. Nós temos filas de espera que em alguns momentos chegam até a 40 dias essas filas de espera, tá bem? O que eu quero dizer com isso é que às vezes as pessoas se matriculam no nosso curso e só 40 dias depois elas conseguem começar. Isso acontece em alguns momentos, tá? Não acredito que isso esteja acontecendo agora. Eu não estou aqui com os acessos às nossas filas do departamento pedagógico, eu não acho que essa fila está tão grande assim nesse momento, mas a gente sabe que tem fila de espera. Às vezes ela é de 7 dias e às vezes ela é de 40 dias, tá bem? Então, é por isso que nós resolvemos compartilhar. Por isso que eu pedi para você pegar papel e caneta, né? Porque o que eu vou te falar agora é o que nós temos utilizado nos últimos 20 anos para ensinar basicamente profissionais, tá bem? De todas as áreas a aprender a falar inglês. Basicamente eu falo profissionais porque o nosso curso não é um curso para criança, tá bem? Então vamos lá. E esse vai ser o passo a passo que vai fazer o seu vocabulário se multiplicar em 8 semanas. Então, mais uma vez, preste muita atenção e anote esse passo a passo, tá bem? Se você fizer esse simples passo a passo que eu vou compartilhar, vou te mostrar agora nos próximos minutos, durante 8 semanas você vai levar o seu inglês para um nível que você nunca imaginou. Vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é escolher um seriado que você goste, mas que siga alguns padrões. Mas eu vou falar desses padrões daqui a uns instantes, tá bem? Um pouco mais para frente. A primeira coisa a ser feita é pegar esse seriado que você escolheu e separar em trechos de 5 minutos. E você vai fazer isso para facilitar o seu estudo, tá bom? Agora, vamos aos exercícios que você deve fazer nas próximas 8 semanas. Primeira coisa que você vai fazer. Número 1, assista esse trecho do seriado que você separou sem legenda nenhuma, tá bem? É isso mesmo. Por mais que você não entenda nada, esse é o momento onde seu cérebro vai ficar super atento aos aspectos visuais do seriado e aos sons do seriado, ok? Isso vai deixar o seu cérebro em alerta e pronto para absorver mais e mais, ok? Passo número 2, você vai assistir agora ao mesmo trecho, tá bem? Ao mesmo trecho. Volta e assiste de novo os mesmos 5 minutos, só que agora com legendas em português. Agora, o seu cérebro vai entender o que está acontecendo na cena e vai começar o processo de associação do som em inglês com as palavras em português, ok? E agora, número 3, assista aos trechos do seriado com legenda em inglês. Nesse momento, o seu cérebro já vai estar entendendo o que acontece na cena. E agora ele vai associar as palavras em inglês com as palavras em português que você acabou de ver da última vez, ok? Nesse momento, você já vai começar a reconhecer as suas primeiras palavras e isso quer dizer que o seu cérebro está no processo de memorizar esse vocabulário. Número 4, faça um ditado.
resultado. Como você vai fazer isso? Literalmente você vai meter a mão na massa. Você volta o filme e vai digitando as palavras e as frases do trecho do seriado. Pausa, digita, quantas vezes for necessário, ok? Esse momento, desculpe, ele é muito importante porque você vai estar fisicamente, você está lá com a mão na massa mesmo, envolvido no processo. E o seu cérebro vai entender que essa atividade é uma prioridade para você, ok? E agora, número 5, grave o trecho do seriado. Gravar. Usa o seu celular, usa, né? Agora você vai para a parte mais importante, você vai gravar o trecho do seriado que está estudando, mas tem que ser de uma forma diferente. Não é frase por frase, como se você fosse um robô, mas sim contracenando. Você deve colocar emoção nessa parte da atividade, justamente para enganar seu cérebro. Entenda, quanto mais emoção, mais você vai fixar aquele vocabulário. Faz de conta que você é um ator do filme, ok? O que você deve fazer agora é escolher um seriado com vocabulário do dia a dia. Ou seja, evite seriados que são de ficção, seriados de época, seriados com pouco diálogo, sabe? Muita luta e pouco diálogo, mesmo que você goste desse filme. Se você vê que tem pouco diálogo, aí você fala, não, tem que escolher um outro, tá bem? Senão você não vai ganhar o vocabulário que você está pretendendo. O seriado deve ser atrativo para você. Afinal, você precisa se divertir durante o processo. E você deve cortar o seriado, eu disse isso, em trechos de 5 minutos, que é o ideal para você estudar por um período que dê para encaixar na sua agenda, mesmo que ela seja muito corrida. Tudo bem? Além disso, em trechos de 5 minutos, você garante que o seu cérebro realmente vai conseguir absorver aquele vocabulário. Agora você deve estar me perguntando, mas Joubert, parece ser muito trabalhoso fazer tudo isso. Será que eu consigo? Bom, eu particularmente acredito que se você precisa falar inglês, qualquer esforço é válido. Mas eu sei também que hoje em dia as pessoas estão com as suas agendas apertadas e não têm tempo para definir um plano de estudos, muito menos separar e cortar os seriados para estudar. Por isso, eu quero te apresentar a Máquina de Falar Inglês. É um programa completo onde você vai aprender a falar inglês com filmes, músicas e diálogos da vida real. Todos já cortados, divididos e colocados na ordem perfeita para você aprender. Com toda a nossa tecnologia, nosso portal, com atividades de ditado dinâmico, gravador de voz interativo, onde você simula que é um ator daquela cena, e nós temos certeza de que essa tecnologia vai levar o seu inglês para um outro nível, ok? É exatamente essa fórmula que usamos para ensinar inglês há mais de 20 anos para os nossos mais de 40 mil alunos, de uma forma rápida, divertida e com resultados, ok? Agora deixa eu te explicar como você pode ter acesso ao nosso sistema de aprendizagem acelerada em inglês, especial para adultos, tá? Que não tem tempo para estudar por horas e horas, tá bem? Esse sistema que nós acabamos de falar, nós chamamos mais uma vez de a Máquina de Falar Inglês. Tudo que você precisa é seguir todas as atividades durante 8 semanas. Depois das 8 semanas, você vai ter treinado o seu ouvido. Você vai ter memorizado cerca de 2.000 palavras de vocabulário. Então você, com essas 2.000 palavras, vai poder fazer entrevistas de emprego em inglês, liderar e participar de reuniões em inglês, receber ligações em inglês, enviar e receber e-mails em inglês, sem precisar do Google Tradutor, viajar, morar e até mesmo trabalhar em um país de língua inglesa, e por aí vai. E você pode me perguntar, mas Joubert, como é que você pode me garantir isso? Nós não tiramos esses exemplos da nossa cabeça. Essas são as coisas que os nossos alunos estão fazendo aí pelo Brasil e pelo mundo quando terminam o curso. Mas a lista não termina aí. Olha o que mais os nossos alunos estão fazendo depois das 8 semanas. Você vai poder viajar para o exterior, se comunicar com pessoas lá de fora, fazer intercâmbios, morar em outro país. Você vai ser um melhor profissional, participar de reuniões e entrevistas de inglês, enfim, você vai deixar a crise longe de você. Como eu sei disso? Porque é isso que está acontecendo com os nossos alunos, ok? Daqui a 8 semanas, ou no máximo 6 meses, você vai entender isso, você pode fazer viagens a lazer ou a trabalho sem se preocupar por não entender ou ser entendido. Os nossos alunos chegam lá fora e eles entendem e são entendidos pelos americanos. Fazer negócios com o mercado internacional. Os nossos alunos têm montado negócios lá fora.
Eles não falavam inglês antes e agora tem negócios lá fora. Uau! Bom, enfim, você vai entender filmes, músicas e livros, vai mandar e-mails, conversar por chats em inglês, vai finalmente se juntar aos 5% da população brasileira que fala inglês fluente, ok? Existem outras opções por aí. Os alunos das escolas da escola, não da escola de inglês mais cara do país, que custa 30 mil reais e que não conseguiram falar inglês lá e vieram falar inglês fluente com a gente, tá? Então, nós sabemos o valor dessa escola, até porque fizemos essa pesquisa com os nossos alunos. Tem uma outra que manda muito aluno para nós, não é a que manda mais, você vai entender por quê, mas ela é a escola mais cara de São Paulo, não do Brasil, tá? Ela está na faixa dos 20 mil reais. Ela tem um alto índice de fracasso e os seus alunos também vêm falar inglês fluente com a gente. Essa é uma das escolas mais detestadas pelos executivos, pelos profissionais aqui do estado de São Paulo, das cidades onde essa escola existe, né? E a razão por que isso acontece é porque nesse valor muitas empresas pagam para os funcionários fazer. Quando uma empresa paga 20 mil, ela quer que o cara fale inglês. E se o cara não consegue, adivinha em quem que a escola coloca a culpa? Ela coloca a culpa no aluno. E aí o cara corre o risco de ser mandado embora, porque, e isso aconteceu com alguns alunos nossos, né? Por isso que vieram fazer o curso com a gente, porque não conseguiam falar inglês com aquela escola, tá bem? E tem a mais famosa do Brasil no momento, que curiosamente é a que mais nos manda aluno. Essa escola tem uma curiosidade. Ela tem também uns 20 anos aí, pouco mais, pouco menos, e o dono dela já era dono há 15 anos dessa escola e ele não falava inglês. Então, eu quero dizer assim, no meu caso, o meu caráter, a minha integridade, eu não quero dizer para você que eu sou o santo, eu sou o dono da santa, não, é só uma coisa que eu acredito. Eu acredito que primeiro eu tinha que falar inglês, então eu trouxe o método para o Brasil, tive que pedir dinheiro emprestado, não contei isso na história para vocês, para ver se esse negócio funcionava. E aí eu consegui falar inglês. Mas essa pessoa, e eu não estou falando o nome de nenhuma escola, porque eu não quero ser indelicado, ele já era dono da escola há mais de 15 anos, e aí ele foi para a Austrália. Passou um ano lá, e aí ele disse, nas palavras dele, aí eu consegui resolver o meu problema de falar inglês. Então, se você se matricular nessa escola, eu devo dizer que você, além dos 10 ou 15 mil reais que custa essa escola hoje, você deveria separar um dinheiro para passar uma temporada na Austrália, pelo menos um ano, tá bom? Porque foi o que funcionou para ele, tá bem? E o que essas escolas têm em comum? Elas ensinam gramática e usam livrinhos de inglês, tá bem? Uma das coisas que eu aprendi com Accelerated Learning, que eu aprendi com o Dr. Colin Rose, que eu aprendi com esse método que nós trouxemos para o Brasil e nós pregamos isso aqui na Universidade do Inglês com toda a nossa força, com toda a nossa garra. Grava essa frase, ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. É por isso que apenas 2% das pessoas que se matriculam nessas escolas terminam falando inglês. Você entende isso? Ó, de cada 100 alunos que se matriculam numa dessas escolas, apenas 2 terminam falando inglês. Não é de se estranhar que eu fosse um índice de fracasso, porque eu nunca conseguia ser um desses 2, eu estava sempre entre os 98 que não conseguia, tá bem? Eu não sei qual é a sua história, mas essa era a minha história, tá bem? E tem mais. Por último, nós temos os cursos online que levam o nome dos seus professores, mas eles só estão no mercado no máximo uns 3 anos. E, na minha opinião, eles ainda não passaram pelo teste do tempo. Por outro lado, eles não aprendem inglês, eles não aprenderam inglês do jeito que eles ensinam. Uns nasceram lá fora, então eles aprenderam de um jeito e vieram aqui ensinar, ensinam de outro. Outros viajaram para fora para aprender a falar. E o que essa turma tem em comum é que eles aprenderam inglês de um jeito e ensinam de outro. Eu não sou professor de inglês. Eu aprendi com o mesmo método que você vai aprender, tá bem? Então, é a mesma coisa, o mesmo método, só com muita tecnologia adicionada, né? Porque depois desses 20 anos, o que nós fizemos foi incorporar muita tecnologia. Mas, para mim, o pior de tudo é que eles não têm um método, não têm tecnologia, e por ensinarem usando apenas vídeos gravados, que de tão simplórios, eles chegam até a ser pirateados. E, então, enfim, é o que eu tenho para dizer.
Baseado naquilo que nós falamos até agora e pelos resultados que os nossos alunos apresentam ao longo do curso, a gente poderia facilmente cobrar pelos nossos programas 20 ou até 30 mil reais, né? Que cobram essas escolas que não dão resultado. Então, se a gente dá resultado, uau, né? Mas eu também não quero que o seu orçamento seja um impeditivo para você finalmente alcançar a fluência, tá? Por outro lado, esse programa também não é tão barato que não vai permitir que eu entregue para você a nossa melhor tecnologia, os nossos coaches especialistas e, acima de tudo, o resultado, que é o que mais importa. Você vai entender isso que eu estou falando agora, tá bem? Porque eu vou falar agora para você da máquina de falar inglês. São 40 aulas desenvolvidas e baseadas na aprendizagem acelerada, ou Accelerated Learning English. Você vai aprender com filmes, músicas e diálogos da vida real. Uma vez que você passe pelas 40 aulas, você vai estar com 2.000 palavras de vocabulário, que é mais do que suficiente para você passar por todas as principais situações em inglês. Na máquina de falar inglês, nós vamos trabalhar nos seus dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, num conceito conhecido como Total Mind, que vai melhorar a sua absorção de vocabulário em até 10.000 vezes. Através dos seus canais de aprendizagem visual, auditivo e sinestésico, você vai vaquear, é uma expressão em inglês que a gente trouxe da Accelerated Learning, você vai vaquear cada aula, cada cena, cada música, cada diálogo. E como nós gostamos de brincar, só vai ter um jeito de você esquecer o que aprender nessas aulas, se cortarem a sua cabeça. E a Universidade de Harvard traz as fundações do método através das inteligências múltiplas, que despertam em você o estado perfeito para o aprendizado. A máquina de falar inglês, né? Você vai aprender a trabalhar na sequência perfeita de aprendizado. Anota isso, porque isso vale uma fortuna para você. Qual é a sequência perfeita de aprendizado? Olha aí, ouvir, depois falar, depois ler e escrever. Exatamente como você aprendeu a falar português. Foi assim, olha para uma criança, é assim que eles aprendem. Exatamente como você vai aprender a falar inglês, ok? A máquina de falar inglês, tudo isso com a mais moderna tecnologia desenvolvida por uma escola de inglês aqui no Brasil. A sua jornada para falar inglês vai acontecer dentro do nosso exclusivo simulador de imersão online, onde você vai fazer a sua imersão no inglês sem sair do Brasil. Lá tem também o estúdio de gravação, onde você vai se sentir como um ator de Hollywood, com o gravador de som interativo, onde você vai falar muito inglês. Guarda isso aqui que eu vou te falar. Só tem um jeito de você falar inglês, que é falando. E o gravador de som interativo, ele é seguro para você, porque ele não te expõe. Ele é você falando com a tecnologia. Então ele melhora e a tecnologia vira o seu escravo. Você coloca para trabalhar tantas e quantas vezes você quiser, ok? Com as legendas associativas, que, como o nome já diz, fazem o seu cérebro associar a nova língua à sua língua-mãe, o português que você já fala, causando dois efeitos explosivos: a rápida aquisição da nova língua e memorizar por associação. Também guarda isso, tá? O único jeito que nós temos de memorizar alguma coisa é por associação, mas só guarda isso. E, finalmente, o ditado dinâmico, para você precisar saber escrever em inglês para completar a sua fluência, não é? E agora, 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses? A primeira coisa que você precisa saber é que o resultado é o mesmo. Então, a sua decisão vai depender de 2 fatores. O primeiro é a sua agenda. Cada aula dura de 90 minutos a 2 horas. Você prefere fazer essas aulas em 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses? Se for em 8 semanas, todos os dias. O curso vai durar 8 semanas para você. De segunda a quinta, 4 aulas por semana, dura 10 semanas. 2 vezes por semana você leva 6 meses. Então a primeira coisa que você precisa decidir é quando você precisa falar inglês, ok? Essa é a primeira coisa que você precisa decidir. Mais uma vez, 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses? Para cada uma dessas agendas, nós temos um coach especialista em aprendizagem acelerada, que vai pegar você pela mão no início do programa e só largar no fim, tá bem? Nós temos especialistas para o programa de 8 semanas, para o de 10 semanas e para o de 6 meses. Nós temos um especialista para cada programa. Por quê? Porque as pessoas apresentam comportamentos e necessidades diferentes com relação a cada um dos programas, apesar do resultado ser o mesmo. Você pode perguntar, mas Gilberto, por que esses especialistas?
Nos últimos 20 anos, nós somos, sem sombra de dúvida, a escola que mais forma alunos no Brasil. E o nosso segredo é um só: nossos alunos chegam ao fim do curso. Pensa, você já desistiu de um curso de inglês? Conhece alguém que já começou e desistiu? O que eu quero dizer? Não adianta eu te apresentar o melhor curso do Brasil se eu não te ajudar a chegar ao fim, ok? Esse é o trabalho do seu coach especialista em aprendizagem acelerada. Levar você do começo a um final feliz. Nossos coaches especialistas em aprendizagem acelerada, eles chegam a formar por ano 300 alunos. E acredite se quiser, existem professores de inglês que não formam 300 alunos na vida toda. O nosso segredo? Mantemos os nossos alunos motivados pelo porquê individual, pelo seu porquê, tá bem? Pela diversão durante a jornada, pela celebração das pequenas vitórias e, por último, o nosso coach se especializou em usar a nossa tecnologia para fazer o trabalho duro para você, enquanto você se preocupa somente em falar inglês. O segundo ponto da sua decisão é financeiro. Cada opção tem o seu valor. Quanto mais rápido você precisa falar, maior o investimento que você precisa fazer. Mas antes de falar dos valores, é importante que você saiba: nós não temos vagas disponíveis para o programa de 8 semanas. Parece que o Brasil todo resolveu falar inglês rápido. Mas fique tranquilo, porque nós temos algumas vagas para o programa de 10 semanas e para o programa de 6 meses. Fique tranquilo, mas não tão tranquilo assim, porque daqui a pouco eu vou falar dos valores e agora eu quero falar dos bônus que eu preparei para você, tá bem? Bônus 1 é um curso de espanhol em 8 semanas, no valor de R$ 1.997, mas para você vai ser free. Pessoalmente, eu considero esse o melhor bônus de todos os tempos entre todas as escolas de inglês no Brasil. Porque eu sei que no Brasil, qualquer pessoa que seja trilingüe, ou seja, fala português, inglês e espanhol, ela é considerada muito acima da média, ela é considerada inteligente. Então, na hora que você colocar isso no seu currículo, pá, você já foi para outro nível. Você já é um profissional super diferenciado. Então, entenda, nós colocamos esses bônus aqui para ajudar você na sua carreira. Não é para ficar bonito, não é porque esses bônus aqui, eles são vendidos. E você acha que para mim é melhor vender esse bônus por R$ 1.997 ou dar para você 100% free? É claro que para mim é melhor vender. Mas por que eu quero fazer isso? Porque eu quero mostrar para você que nós estamos comprometidos com levar a sua carreira para o próximo nível. E como a gente vai fazer isso? Trabalhando no seu currículo. Eu considero que esse é um dos maiores fatores de incentivo para você falar inglês. Saber que quando você terminar o seu programa de inglês, você começa o programa de espanhol. E eu sei que o mercado de trabalho e as oportunidades vão correr atrás de você. Bônus 2. É a máquina de reprogramação mental. O valor dessa máquina é R$ 997, mas para você vai ser 100% free. E eu pergunto para você, que tal reprogramar a sua mente para ser uma das pessoas mais disciplinadas, para ser automotivado, persistir nas adversidades. E eu não estou falando só do curso, não, mas da vida. E, acima de tudo, comprometido com o seu sucesso e o seu resultado. 21 dias para você reprogramar a sua mente. Que tal? Esse curso é tão fantástico, ele é tão maravilhoso, que as pessoas que compraram esse programa, elas falam: Jober, você tem que trazer para o Brasil, você tem que liberar para nós uma fase 2 desse programa, algo que a gente possa fazer depois dos 21 dias, porque esses 21 dias mudaram a minha vida. Então, isso está falando de gente que comprou esse curso. Então, para você é um bônus e você tem que tirar o máximo proveito desse bônus para reprogramar sua mente. Combinado? Bônus 3 é um grupo fechado, é a nossa comunidade secreta. Essa aí não tem preço, porque os nossos alunos participam dessa comunidade. E como eu vou colocar preço, como eu vou colocar valor nos nossos alunos, né? É lá onde você vai encontrar pessoas que passaram pelos mesmos desafios que você, alcançaram as mesmas vitórias. Enfim, é um porto seguro, onde você pode compartilhar suas dificuldades sem medo de críticas e, acima de tudo, com quem já passou pelo que você está passando e pode te ajudar. A nossa equipe pedagógica é super ativa nessa comunidade, ok? Bônus 4.
aulas temáticas e ao vivo todos os dias. Nós vamos falar de compras, viagens, reuniões, restaurantes, imigração, treinando seu ouvido para entender nativos, como se hospedar, diferenças entre expressões em inglês, sinais de trânsito em inglês e mais, muito mais. Afinal de contas, tem aula todo dia. Mas calma, calma. Se você perder alguma dessas aulas, elas ficam gravadas e você tem acesso a todas elas, quando e onde quiser, tá bem? O valor desse bônus aqui, ele já foi estimado, nós já calculamos, ele é de R$ 2.500, tá? E a gente nem está contando isso aqui como valor aqui para você, tá bem? E o bônus 5, certificação de memorização e aprendizagem acelerada. Esse programa, ele tem o valor de R$ 995 e inicialmente não estava programado para você receber, não. Mas, atendendo a uma das maiores dificuldades que os alunos relataram nas pesquisas, né, nós vamos entregar esse super bônus pela primeira vez, tá bem? Como bônus, tá bem? Não é apenas um curso, é uma certificação em memorização e aprendizagem acelerada que vai te dar a experiência e a liberdade de aprender principalmente o inglês, mas não só o inglês não, tá? E claro, você vai ganhar 100% free. E, vamos lá, depois da agenda, o orçamento. O valor do programa de 8 semanas é de R$ 4.000 para pagamento à vista. Mas, como eu te disse, esse programa está com as vagas esgotadas, tá bem? O valor do programa de 10 semanas é de 12 parcelas de R$ 291,99, ou com 20% de desconto para pagamento à vista, fica no valor de R$ 2.997. E o valor do programa de 6 meses são 12 parcelas de R$ 194,56, ou também com desconto de 20% para pagamento à vista, fica no valor de R$ 1.997, ok? Então, se uma das vagas for sua, fica assim. Máquina de falar inglês, 8 semanas, a gente não tem vaga, 10 semanas de segunda a quinta, 12 parcelas de R$ 291,99. E 6 meses, que são 2 vezes por semana, 12 parcelas de R$ 194,56, ok? Além disso, tem uma garantia tripla. Nós somos a única escola de inglês no Brasil, a única a oferecer uma garantia tripla. E por que a gente oferece uma garantia tripla? A gente oferece uma garantia para que você se sinta 110% seguro. A gente oferece uma garantia tripla porque a gente confia 100% que a gente vai levar você a falar inglês. A gente oferece uma garantia tripla porque nós confiamos 100% num produto que já foi testado e aprovado pelo tempo aqui no Brasil. Como eu gosto de dizer, 40 mil pessoas passaram aqui antes de você. Você não vai ser cobaia. E nós já estamos aqui no mercado brasileiro há 20 anos. Então, nós não somos aventureiros, nós já passamos pelo teste do tempo. Combinado? Mas vamos falar dessa tripla garantia. Ela tem a primeira garantia, que é a incondicional. É uma garantia de 30 dias. Ou seja, se em até 30 dias você testar o programa e achar que o seu inglês não está evoluindo, nós devolvemos todo o seu investimento, sem perguntas, sem contratos que te prendem. Combinado? Garantia de aprendizado. Essa é a segunda garantia da tripla. Caso você termine o programa e não esteja satisfeito com o seu resultado, tudo o que você tem que fazer é se inscrever para a próxima turma. E claro, sem custo algum, tudo bem? E a terceira é a garantia vitalícia. Como eu gosto de dizer, esse é o último curso de inglês da sua vida. Caso em algum momento no futuro você queira atualizar o seu inglês, você pode fazer o curso novamente sem pagar nada. Imagine a alegria do primeiro aluno da Universidade de Inglês há 20 anos, que aprendeu inglês sem nada da tecnologia existente nos dias de hoje e que pode fazer o curso novamente, se quiser, apenas para se divertir e sem pagar nada. Bem, próximos passos. Antes de irmos para os próximos passos, eu preciso te dar um aviso. Até agora, a aula era para todos, mas desse ponto para frente, é só para os que estão decididos a falar inglês, para os que estão decididos a se mudarem para terra da fluência, um lugar onde todos falam inglês, um lugar onde coisas boas acontecem. Então, se você não está decidido a falar inglês, eu quero dizer que foi de verdade uma alegria estar junto com você até aqui e eu espero que você tire muito proveito de tudo que nós compartilhamos nessa aula, ok? Mas, se você ainda está aqui, isso já me diz também muito a seu respeito. Então eu vou pedir para você especial atenção aos próximos passos. Primeiro eu quero te explicar por que nós não temos vagas para o nosso programa de 8 semanas.
Quanto mais rápido o nosso aluno quer falar inglês, mais é exigido da agenda do nosso coach especialista em aprendizagem acelerada. Por isso, as nossas vagas são limitadas pelo número de alunos que os coaches conseguem acompanhar. Tudo bem? Por isso, as vagas restantes serão preenchidas da seguinte forma. Passo 1. Preenchimento da pesquisa de perfil pedagógico. Nenhuma vaga será preenchida sem a pesquisa. Passo 2, importante isso aqui que eu vou dizer, às vezes dá briga aí na fila. As vagas serão preenchidas pela ordem de chegada da pesquisa. Então, esteja atento para não deixar para depois e acabar ficando pela sua vaga, sem a sua vaga, tá bem? Não vai ficar bravo comigo depois, combinado? E passo 3, em caso de pesquisas que chegarem ao mesmo tempo, o critério de desempate será o porquê você precisa falar inglês. Então, quanto mais detalhado, quanto mais urgente, quanto maior o seu comprometimento, maiores vão ser suas chances de ficar com a vaga. Tamo combinado? Então, a pesquisa vai ser feita em 2 partes. A primeira é online, com o preenchimento dos seus dados, e a segunda vai ser feita por telefone, com uma das nossas gerentes de atendimento, que vai entrar em contato nos telefones indicados por você. Então, a minha sugestão, forneça o seu melhor telefone. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que coloca o telefone de casa e passa o dia no trabalho. E aí, se a gerente não consegue falar com você, a sua vaga vai para a próxima pessoa. Combinado? Então, vai lá, forneça o seu melhor telefone, contato de WhatsApp, diga qual é o melhor horário de contato e esteja disponível. Caso as nossas gerentes não consigam falar com você, eu já disse isso, a sua vaga vai ser oferecida para a próxima pessoa pela ordem de chegada, combinado? Na ligação, basicamente vão ser checados o seu real comprometimento em chegar ao final do curso e as questões administrativas para a efetivação da sua matrícula, combinado? Se quer ser fluente, preencha a pesquisa agora. E aqui tem algumas exclusividades para quem está assistindo essa aula. Os 5 bônus são uma exclusividade para você que está aqui. As vagas para o programa de 10 semanas ou 6 meses também são exclusivas para você que está aqui, tá bem? E recapitulando, 8 semanas a gente não tem vagas, 10 semanas de segunda a quinta, 12 parcelas de R$ 291,99, 6 meses, 2 vezes por semana, 12 parcelas de R$ 194,56, ok? Máquina de falar inglês com 5 bônus, bônus 1, curso de espanhol, bônus 2, máquina de reprogramação mental, bônus 3, grupo fechados, bônus 4, aulas semanais ao vivo e temáticas, né? Bônus 5, certificação em memorização e aprendizagem acelerada e por último, a garantia tripla, que é a garantia incondicional, a garantia de aprendizado e a garantia vitalícia. Bem, preencha a pesquisa agora, eu não vou mais falar dos bônus com você, mas eles também só valem se você preencher a pesquisa agora. A menos que você prefira pagar por esses bônus depois, né? A gente falou mais ou menos aí de uns 4, 5 mil reais em bônus, tá bem? E você está a 40 aulas de falar inglês de uma vez por todas. E você só decide se você vai fazer essas 40 aulas em 10 semanas ou 6 meses, tá bem? Clique no botão que aparece nessa página, preencha a pesquisa e nós nos vemos em breve. E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.